Tá gravando? Quais são os melhores investimentos alternativos para 2019 que você não conhecia e que você não investiu em 2018, mas que vale muito a pena fazer uma aplicação nesse ano? Eu sou Bernardo Pascovitch do Yubi, o seu buscador de investimentos gratuito. E se você não sabe, a gente está fazendo aqui no canal do Yubi no YouTube uma série de vídeos sobre os melhores investimentos para 2019. E nesse episódio eu vou contar para você quais são os investimentos alternativos, ou seja, aqueles menos conhecidos, menos populares, em alguns casos muito mais rentáveis do que os investimentos tradicionais, e você precisa conhecer, e mais do que isso, você precisa experimentar fazer alguma aplicação nesses investimentos alternativos em 2019. Os investimentos alternativos que eu selecionei são os seguintes: robôs de investimento, peer-to-peer, crowdfunding e criptoativos ou criptomoedas. Se você pensar em algum investimento diferentão que eu não falei nessa lista aqui, deixa um comentário aqui embaixo, eu quero muito saber, para fazer um próximo vídeo e explicar como esse investimento diferente funciona. Primeiro item da nossa lista dos investimentos alternativos para 2019 são os robôs de investimento. Os robôs não são um produto, mas um serviço. Ou seja, você dá o seu dinheiro para o robô e ele faz a gestão para você. Funciona como um fundo de investimento, mas com mais tecnologia. Existem algumas pessoas que trabalham nos robôs e fazem os investimentos, mas tem muita tecnologia, muita inteligência, muita matemática, muitos algoritmos que fazem rebalanceamento de portfólio. Ou seja, os algoritmos, os programas de computador, recalculam todos os dias os seus investimentos para você sempre ter a maior rentabilidade. Agora alguns itens sobre os robôs de investimento. O valor mínimo que você consegue investir é de R$100. A liquidez desse investimento normalmente é diária, então você pode resgatar e depois de 1 ou 2 dias o seu dinheiro já cai na conta. Em termos de riscos, os robôs eles têm vários portfólios. Então tem portfólios mais conservadores, que investem em renda fixa principalmente, e tesouro direto, e existem portfólios mais arriscados, que investem em ações e outros investimentos mais arrojados. De acordo com o seu perfil, você vai cair ou você pode escolher um portfólio diferente do robô de investimento. Com relação ao vencimento, não existe uma data específica que o seu dinheiro vai vencer e que vai retornar para sua conta. Ou seja, você pode deixar o seu dinheiro no robô por muitos anos, se você quiser, e desde que o robô ainda exista, né? Desde que aquele serviço ainda esteja disponível. Para quem é indicado o robô de investimento, depende do perfil que você está buscando e depende do portfólio de risco do robô. Normalmente, as pessoas que querem diversificar e querem fazer outros tipos de investimento sem precisar comprar individualmente cada um desses investimentos, o robô pode ser uma boa opção. Ou seja, você quer investir um pouquinho em ações, quer investir um pouco em fundos ETFs, quer investir em outros ativos, em tesouro, em renda fixa, mas você não quer comprar todos esses ativos individualmente, o robô é uma opção para você diversificar. Mas não é interessante, não é recomendável que você use o robô por preguiça. Fala, pô, eu não quero ter que analisar meus investimentos, não quero pensar muito, aquela frase padrão, não quero pensar muito, então vou direto para um robô. Isso não é legal. Por quê? Porque você está delegando para outro o trabalho de investir sem entender sobre o investimento. Agora você deve ter ficado curioso para saber qual que é o melhor robô de investimento. Não se preocupa, porque a gente já fez esse trabalho para você, já fez um vídeo conversando com os robôs e mostrando qual que é o melhor. Para ver esse vídeo, é só clicar no link que vai aparecer aqui em cima. Segundo item agora da lista de investimentos alternativos para 2019 que você precisa experimentar. Peer-to-peer. Peer-to-peer é nada mais, nada menos do que ponta a ponta. Ou seja, você, investidor, vai emprestar o dinheiro para uma empresa ou para uma pessoa, sem ter um intermediário, sem ter um banco no meio do caminho. É um investimento muito recente, que foi regulado pelo Banco Central em 2018, em maio de 2018, e que está crescendo muito no Brasil. Para investir em peer-to-peer, o investimento mínimo é de só R$100, ou seja, super acessível, que nem no caso dos robôs de investimento. O risco do peer-to-peer é um pouco mais elevado. Por quê? Em primeiro lugar, que não existe FGC, o Fundo Garantidor de Créditos da Renda Fixa. E o maior risco que existe é o da empresa quebrar, o default, ou seja, você empresta dinheiro para uma empresa, essa empresa quebra, ela não te devolve o dinheiro. Então é um risco bastante elevado e as plataformas de peer-to-peer possuem várias ferramentas e várias análises justamente para reduzir esse risco para você, investidor. Liquidez do peer-to-peer é bem diferente dos robôs, porque não existe a liquidez diária. Em tese, você vai resgatar o seu dinheiro quando vencer o prazo para a empresa pagar esse empréstimo que ela tomou.
Mas, em algumas plataformas peer-to-peer, existe amortização mensal, ou seja, a empresa todos os meses paga parte daquele empréstimo que ela tomou, mas não é uma liquidez diária. Com relação ao vencimento do investimento peer-to-peer, isso depende muito de cada uma das plataformas. Tem plataforma cujo vencimento é em 1 ano, algumas outras em 3 anos, e pode até depender das próprias rodadas de captação de cada plataforma. Então, você vai ter que analisar cada investimento no caso concreto. Para quem que é indicado o peer-to-peer? Na minha visão, é indicado para quem tem um perfil mais arrojado e mais agressivo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o peer-to-peer, como eu falei antes, não tem nenhum tipo de garantia. E é para quem está querendo correr um pouco mais de risco em troca de uma rentabilidade muito mais alta do que a média do mercado. Não existe FGC, e é importante que você, para investir no peer-to-peer, já tenha uma reserva de emergência. E além disso, para investir em peer-to-peer, você já precisa ter uma diversificação maior. Se você quiser saber qual que é a melhor plataforma peer-to-peer do Brasil, a gente já fez um vídeo muito legal sobre isso, e o link para esse vídeo vai aparecer aqui em cima. Terceiro investimento alternativo para 2019, crowdfunding. O conceito de crowdfunding é aquela famosa vaquinha. O que é a vaquinha? É você juntar várias pessoas que vão emprestar o dinheiro para alguém. Normalmente as vaquinhas tradicionais eram mais culturais. Então você emprestava o dinheiro para um artista desenvolver um álbum ou uma música, para um pintor fazer uma obra de arte, para um escultor, etc. O crowdfunding é o mesmo conceito da vaquinha, trazendo para o mundo dos investimentos. Aqui não é emprestar o dinheiro, é realmente fazer o investimento, e você, em troca, vai ter uma rentabilidade ou vai ter uma participação naquele ativo. Então, mas é mesmo, eu vou explicar um pouquinho. Porque tem crowdfunding imobiliário, tem crowdfunding, o equity crowdfunding de investir em startups, tem o crowdfunding, tem vários, entendeu? Os dois principais setores de atuação dos crowdfundings de investimento no Brasil são, de um lado, o equity crowdfunding, que é você investir em uma startup, uma fintech, uma empresa de tecnologia, ou o crowdfunding imobiliário, que é você investir em um empreendimento imobiliário, um prédio que será incorporado, que será construído. Um parênteses aqui rápido, só para te ajudar a entender melhor. Qual que é a diferença entre crowdfunding e peer-to-peer? No peer-to-peer, que foi o item anterior, você é credor, ou seja, você empresta o seu dinheiro para alguém ou para uma empresa. E em troca, essa pessoa vai te devolver esse dinheiro com juros. Mas aqui você é credor, você não tem parte daquele investimento, daquele empreendimento, daquela startup. No crowdfunding, você investe e você vai ter uma parcela da startup, uma parcela como se fossem ações, você é dono de parte da empresa ou você é dono de parte do empreendimento imobiliário. No peer-to-peer, você é credor. Quem tomou o empréstimo é seu devedor, ele tem uma dívida com você. No crowdfunding, você não é credor. Quem tomou seu dinheiro não é um devedor seu, é um seu sócio. Você tem uma parte, você tem uma participação naquela empresa ou você tem uma participação naquele empreendimento imobiliário. Agora vamos para os itens do crowdfunding. Investimento mínimo depende de cada plataforma, mais ou menos na média R$1.000. Os riscos envolvidos no crowdfunding são parecidos com o peer-to-peer. De novo, não tem FGC, o Fundo Garantidor de Créditos da Renda Fixa. O risco do crowdfunding de startups, o equity crowdfunding, é que a startup quebre e aí você vai perder aquela participação. E o risco do empreendimento imobiliário é que o empreendimento também quebre ou que ele não consiga vender todas as unidades, que tem algum prejuízo, e você também pode perder aquele dinheiro. Esses são os dois principais riscos do crowdfunding. A liquidez do crowdfunding, também parecida com peer-to-peer, não existe liquidez diária. No caso da startup, do equity crowdfunding, a sua liquidez ela pode ser depois de muitos anos, quando aquela startup for comprada por alguém ou quando aquela startup receber uma nova rodada de investimentos. Então o vencimento relacionado à liquidez, como eu falei, ele é totalmente imprevisível. Não existe um vencimento certo, não existe um prazo certo em que você vai receber esse dinheiro de volta. E por fim, para quem quer indicar do crowdfunding, principalmente para aquelas pessoas que querem diversificar mais seus investimentos e querem correr mais riscos. E aí, sempre lembrando que para diversificar, você já precisa ter a sua reserva de emergência, já precisa ter investimentos em renda fixa, tesouro direto, alguns fundos de investimento, para aí se tornar mais arrojado e diversificar. Ou seja, você tem coração forte? Ou seja, você quer correr risco? Vem para o crowdfunding. Para conhecer mais sobre crowdfunding, a gente ainda não tem um vídeo comparando vários crowdfundings do Brasil,
mas a gente tem um vídeo de um crowdfunding específico contando como eles funcionam. Para você assistir, é só clicar no link para o vídeo que vai aparecer aqui em cima. O quarto investimento alternativo da nossa lista é criptomoeda. Mas, antes de analisar a criptomoeda para você, eu quero te pedir um favor que é muito importante para mim. Quero pedir para você se inscrever no canal do Yubi aqui no YouTube, ativar as notificações clicando no sininho, deixar um like, curtir o vídeo, compartilhar com as outras pessoas e não esquecer de deixar um comentário sobre qual investimento você está mais gostando de conhecer. Quarto investimento alternativo para você conhecer em 2019 e, não por isso, o mais polêmico de todos, criptomoedas. Aquela velha classe de Bitcoin, Litecoin. Bitcoin, Litecoin, Dash, Monero, Zcash... Peraí, isso não é propaganda do YouTube. Ou seja, todas aquelas criptomoedas que existem no Brasil e que as pessoas gostam de investir. Teve aquele boom do Bitcoin em 2017, muita gente ganhou dinheiro, depois muita gente perdeu dinheiro também. Criptomoeda, de todos os investimentos desse vídeo, é com certeza o mais arriscado, o mais volátil, ou seja, aquele que oscila mais do seu preço, e o mais imprevisível, que a gente não consegue saber quanto isso vai valorizar ou desvalorizar com o passar do tempo. Para quem quer se arriscar, para quem quer entrar no mundo das criptomoedas, o investimento mínimo, ele depende muito da criptomoeda e ele pode ser super baixo, em alguns casos, com R$10 você já pode começar a investir. Já com relação aos riscos, eles são muito elevados. Por quê? Porque, como eu falei antes, a volatilidade é alta, ou seja, esses preços oscilam todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, parecido com as ações, parecido com a oscilação do dólar. Então, você precisa analisar bem se esse risco está compatível com o seu perfil de risco e com o seu perfil de investimento. Liquidez das criptomoedas depende também de cada cripto. No caso do Bitcoin, que é uma das criptomoedas mais investidas e comercializadas do mundo, tem uma liquidez relativamente alta, ou seja, você consegue comprar e vender, principalmente vender, que é o caso da liquidez, facilmente. Uma criptomoeda mais desconhecida, pouco investida, que não tenha muita gente querendo comprar, aí a liquidez pode ser muito menor e você pode ter uma certa dificuldade para vender e converter isso em dinheiro, ou seja, a liquidez é muito mais difícil. Mas, via de regra, as criptomoedas possuem liquidez diária. A qualquer momento você pode vender e pegar o dinheiro. Vencimento das criptomoedas não existe. Por quê? Porque a criptomoeda é um ativo, então você vai ter esse ativo na sua carteira e ele não vai vencer. Parecido com o dólar. O dólar não vence nunca. Você pode ter dólar para o resto da sua vida na sua carteira. Então, no caso das criptomoedas, é um ativo que não tem vencimento. E agora, para quem que essas famosas criptomoedas são indicadas? São indicadas para quem quer, em primeiro lugar, correr um alto risco e queira diversificar os seus investimentos numa parte bastante arrojada. Criptomoedas pode ser uma ótima opção ao lado de outros ativos também arrojados, como ações, dólar e derivativos. Se você quiser conhecer mais sobre Bitcoin, Litecoin e as outras criptomoedas, a gente fez um vídeo muito legal com um especialista e o link para esse vídeo vai aparecer aqui em cima. Agora que eu te contei sobre esses 4 investimentos inovadores e diferentes, alternativos para 2019, eu quero te ouvir para saber qual que você mais gostou e qual que você vai querer fazer mais rapidamente. E além disso também, me contar o que eu tinha te perguntado lá no começo do vídeo, que é o seguinte: eu esqueci algum investimento diferente? Tem algum investimento inovador que você gostaria que eu falasse? Comenta também para eu marcar um próximo vídeo e te contar tudo sobre esse investimento. Espero que você tenha gostado de conhecer esses 4 investimentos alternativos. Eu preciso confessar que eu não fiz todos ainda, mas quero fazer ao longo de 2019. Obrigado por ter participado e a gente se vê no próximo episódio do Yubi aqui no YouTube. Tchau! Você usou aquecimento de voz. Minha língua é meio travada. Esse é o melhor que tem. Precisa limpar o aparelho, eu faço bastante isso. Assim, certo?